Dia decisivo no Flamengo. Zagueiro Fabrício Bruno pode se despedir antes da reapresentação do elenco. Mengão prepara a ida ao mercado para a reposição do atleta. Time mexicano de olho em Léo Pereira. E Flamengo atropela a estreia na Copinha, goleia o Cruzeiro da Paraíba por 5-0 e assume a liderança do grupo. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflanelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflanelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Olha, gente, será uma semana decisiva no Flamengo. Reapresentação quarta-feira, tem viagem também para os Estados Unidos, José Boto aí na manutenção do elenco, quem sai, quem chega. E antes de falar aqui da semana do Flamengo, do elenco principal, do elenco profissional, vamos falar aqui da base, da Copinha, os garotos do Ninho, que estrearam com uma sonora goleada de 5-0 contra o Cruzeiro da Paraíba. O Mengão assumiu a liderança do grupo 23, e o Flamengo dominou a partida. Quem assistiu sabe o que eu tô falando, O Cruzeiro não conseguiu respirar, não conseguiu aí pegar na bola. E o Cruzeiro da Paraíba é uma equipe estreante na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do Flamengo foram marcados por Felipe Lima, Pedro Lemos, Douglas Telles, Germano e Ryan Roberto. Atenção para esse último garoto, o que fechou a goleada. Ryan Roberto, 16 anos, é o mais jovem do elenco rubro-negro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Emocionado, o atacante comemorou o feito e disse: sensação inexplicável estrear na Copinha, sendo o atleta mais novo no elenco e fazendo um gol. Torcida maravilhosa e que apoiou desde o início. Anota o nome desse garoto, Ryan Roberto. Vai muito longe. É uma das maiores joias da base rubro-negra. Depois não diz que eu não avisei, hein? Joga muita bola mesmo. É claro, é um jovem, apenas 16 anos, novinho, e vai arrebentar não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Ryan Roberto, esse é fera, esse é craque. Bom, pela segunda rodada, o Flamengo entra em campo contra o Zumbi de Alagoas, na próxima quarta-feira, 21h30, horário de Brasília. O outro confronto do grupo acontece no mesmo dia, às 19h15, um pouquinho mais cedo, entre São Bernardo e Cruzeiro da Paraíba. Agora sim, vamos falar aqui do grupo principal, o Flamengo, que se reapresenta na tarde da próxima quarta-feira no Ninho do Urubu para iniciar a pré-temporada. Serão 2 dias no CT até a viagem para os Estados Unidos. A nova gestão entra nessa primeira semana de trabalho focada em definir o elenco e buscando reforços. O diretor de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz estabeleceram aí o planejamento rubro-negro nesse início de ano. Os garotos do Ninho, o titular aí do Sub-20, ficarão no Rio para representar o time nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal estará em solo americano. Na Copinha tem aí a primeira, a segunda, a terceira rodada, depois tem a fase mata-mata, e aí todo ano o planejamento é o seguinte: os que se destacam na Copinha reforçam esse time do Flamengo alternativo, que irá disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Vamos ver se nesse ano será a mesma coisa, o mesmo planejamento. Lembrando que o Flamengo agora tem uma nova visão. A visão de um profissional, um diretor de futebol, que é o português José Boto, que gosta muito de contar com a base. Então vamos ver se o planejamento vai ser o mesmo ou se ele vai deixar os garotos na Copinha até o final. Lembrando que nesse time que vai iniciar o Campeonato Carioca, tem alguns jogadores que fazem parte do grupo de cima, que é o atacante Carlinhos, é o meia atacante Lohan, os zagueiros Cleiton e Pablo. E aí, o português vai usar esse tempo para conhecer cada vez mais os garotos da base. O período também é utilizado para ter as definições no elenco. A permanência de Wesley foi uma das prioridades de José Boto. Não à toa, o Flamengo recusou 3 propostas recentes.
uma do Aston Villa, uma do Milan e uma do Everton. A ideia é a manutenção do jovem até o Mundial, projetando aí uma venda na casa dos 30 milhões de euros. Enquanto isso, existe a necessidade da definição do futuro de Fabrício Bruno. O Flamengo aguarda uma nova proposta do Cruzeiro e aceita vender o jogador por uma quantia perto de 8 milhões de euros por cerca de 70% dos direitos econômicos. A ideia é que a negociação seja concretizada antes da reapresentação rubro-negra. E aí o que acontece? O Fabrício Bruno pode ter aí o futuro definido hoje mesmo, porque vai ter uma reunião entre André Cury, representante do atleta, José Boto e essa nova gestão aí, né, do BAP, do Departamento de Futebol. É claro que a decisão é do José Boto, ele só comunica ao BAP, é a visão dele. Então o Felipe Luiz já conversou, inclusive, com o novo diretor de futebol sobre essa situação aí do Fabrício Bruno. A diretoria vai se reunir hoje para debater aí o assunto. A ideia é que o zagueiro nem se reapresente no Ninho no dia 8. O Cruzeiro subiu a oferta para 7 milhões de euros por 70% dos direitos, com um bônus de mais 1 milhão de euros por metas. O Flamengo, por sua vez, trabalha já para encontrar uma peça de reposição e manter o equilíbrio no setor defensivo. Não era uma posição prioritária no Flamengo nesse mercado da bola, né? Todo mundo sabe que a prioridade é um atacante para o lugar de Gabigol, que foi para o Cruzeiro. E o Pedro também está machucado. Então o Flamengo está sem hoje atacante. Tem apenas o Carlinhos, que vai iniciar aí as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Tem também o Bruno Henrique, que foi utilizado muito nessa função ali, improvisado, como falso 9, como atacante, enfim. Mas o Flamengo também colocaria essa posição como prioridade, caso seja aí feita a venda do zagueiro Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Nesse momento, o Flamengo conta com Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton e Pablo como opções para a zaga. Então, gente, tá muito próximo a despedida aí do Fabrício Bruno, o zagueiro que já tá com a cabeça no Cruzeiro, né? O Flamengo já topa fazer negócio com o Cruzeiro por esses valores. Aí o Cruzeiro ofereceu 7 milhões de euros, o Flamengo entende que com 8 milhões de euros tem negócio, então a diferença é de 1 milhão de euros. O Cruzeiro não vai perder essa contratação por conta aí de 6 milhões e meio de reais. Então vamos acompanhar e qualquer novidade a gente informa aqui o torcedor rubro-negro. Bom, os zagueiros do Flamengo estão em alta, hein? Não é só Fabrício Bruno que está perto de assinar com o Cruzeiro. Outro defensor, esse titular do time do Felipe Luiz, entra na mira do futebol mexicano novamente. O Monterrey do México está sondando a contratação do camisa 4 do Flamengo, o Léo Pereira, e pode realizar uma proposta de olho nessa temporada 2025. Atualmente, com 28 anos, Léo Pereira é titular absoluto do Flamengo, ao lado de Léo Ortiz. Com um contrato até dezembro de 2027, o Flamengo não deve topar aí negociar o seu titular. Afinal, o clube não renovou com o Davi Luiz e está muito próximo de selar a venda de Fabrício Bruno. O interesse do Monterrey foi noticiado pelo portal RTI Esportes. Em 2023 e 2024, Léo Pereira recebeu sondagens do Al Nassr, da Arábia Saudita, clube de Cristiano Ronaldo. Há 2 anos, o time saudita formalizou uma proposta de 12 milhões de euros, aproximadamente 60 milhões de reais. Contudo, o camisa 4 também era titular na ocasião e o Flamengo nem abriu conversas. Além disso, o nome do zagueiro apareceu nos noticiários de Olympiacos da Grécia, Besiktas da Turquia, Cruz Azul do México e Lazio da Itália. Porém, não houve acerto por culpa do Flamengo, que sempre desejou a permanência do zagueiro. Então tá aí, gente. Alerta ligado. O Flamengo pode perder aí o segundo zagueiro, né, já que não quis renovar com o Davi Luiz. Fabrício Bruno muito próximo de jogar no Cruzeiro e alguns clubes aí já de olho no Léo Pereira, né? Então fica um alerta ligado aí para a zaga, para o sistema defensivo. Lembrando, como eu falei aqui no início do vídeo, não era uma posição que o Flamengo iria contratar nessa janela. Mas caso perca o Fabrício Bruno, o Flamengo vai trazer um zagueiro para brigar aí pela titularidade
com o Léo Ortiz e também com o Léo Pereira. As outras posições, vocês já sabem, né? Atacante. Flamengo busca também um lateral direito, já pensando numa futura venda do Wesley, que deve acontecer após o Mundial, e também um meia. Deixa aí nos comentários sobre essa situação aí do zagueiro Fabrício Bruno. Flamengo praticamente aí acertando a venda desse jogador por os valores informados aqui. Quase 50 milhões, né? Quase 50 milhões de reais, essa segunda proposta do Cruzeiro. O Flamengo quer um pouquinho mais, por 70% dos direitos. O Flamengo ficaria com mais 30% do zagueiro Fabrício Bruno, então está muito próximo do martelo ser batido. Hoje, dia 6, daqui a 2 dias tem a reapresentação do elenco e o Fabrício, tanto o Fabrício quanto o seu empresário, o André Cury, eles querem resolver essa situação antes da reapresentação, até porque o Fabrício não quer nem ir para os Estados Unidos, quer fazer a pré-temporada com o Cruzeiro. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo e repara se você está inscrito aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras. Excelente semana para você e para toda a sua família. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!